Ele disse toda a verdade e falou palavras fortes. Ela tentou se proteger, mas as coisas só pioravam. Meses depois ela havia perdido tudo, mas aí um homem bateu na sua porta. Marta Andrade é uma mulher que nasceu no Rio de Janeiro. Ela é de uma família de classe média e seus pais trabalhavam com imobiliária. Ela foi uma filha que não deu dores de cabeça a seus pais e quando tinha 20 anos de idade conheceu Antônio, que era 10 anos mais velho. A família não aprovava a relação, mas Marta estava cega de amor. Antônio sempre se mostrou um cara muito inconstante e com sérios problemas de personalidades, mas Marta não conseguiu ver isso. Em 1980 eles casaram e começaram a viver juntos na capital do Rio. Eles abriram uma empresa de consultoria e tiveram bons resultados. 2 décadas se passaram e eles estavam indo muito bem. Mesmo com muito esforço, o casal não conseguia ter filhos e tinha uma boa condição financeira para adotar, mas ficavam mais na tentativa. Até que um dia eles adotaram uma menina. Marta amava muito a filha, mas Antônio não queria adotar e ficava indiferente. Com a prosperidade alcançado à porta, o casal se distanciava. Antônio saía muito sozinho e chegava tarde sem dar satisfação. Quando Marta perguntava algo, ele sempre dizia que estava com amigos. Por favor, assista ao vídeo até o final e saiba quem era o homem misterioso que bateu na porta de Marta. Um dia Antônio chegou do trabalho e foi tomar banho. Marta correu e foi ver se havia alguma mensagem no telefone do marido que indicasse sinais de traição. Ao rolar as mensagens, ela ficou em choque quando achou um contato de uma mulher que ela não conhecia, e parecia que estava escrita em códigos. Marta não contou nada para o marido. Ela preferia ter mais provas para assim confrontar Antônio. Um dia eles tiveram que vender uma propriedade, pois os negócios não estavam indo bem. Na discussão, Marta queria saber para onde ia todo o dinheiro da empresa. Antônio disfarçava e sempre dava um jeito de se desculpar e encobrir tudo. Meses depois, Antônio estava no trabalho e ela fazendo compras. De repente ela recebeu uma ligação desconhecida. Era uma mulher que não se identificou e começou a falar que Antônio a amava e queria ficar com ela. A mulher dizia que ele falava que Marta não era boa na cama e que não deu filhos a ela e por isso foi procurar o que não tinha em casa, pois é assim que muitos homens fazem, procuram na rua o que não acham em casa. Marta não disse nada para a mulher, apenas ouvia toda a humilhação. Ela chorou muito, mas antes de tomar qualquer decisão queria muito falar com o marido. Vai que era só um trote. Quando Antônio chegou em casa, Marta o esperava. Ela então perguntou tudo a ele e Antônio tentou arrumar várias desculpas, mas só se atrapalhava. Foi aí que ele assumiu que tinha um caso com uma mulher de Niterói. Ele ficou muito nervoso e começou a agredir Marta verbalmente, falando coisas que nenhuma mulher gostaria de ouvir. Marta não acreditava que o marido fosse capaz de tudo isso. Ele então disse que ia embora, que não tinha sobrado mais nada da vida que eles tinham. Antônio saiu de casa e não deu satisfação a Marta. Ela ligou para seus pais e o pai dela, muito furioso, queria dar uma surra nele, mas Marta falou para ele não fazer nada. Marta foi na empresa atrás do marido e ao chegar viu como as pessoas da empresa olhavam para ela com desprezo. E todas essas pessoas eram amigos dela que estavam muito indiferentes. Como Marta não ia muito na empresa, Antônio havia manchado a imagem dela entre os funcionários. Uma pessoa do financeiro chamou Marta e revelou que a empresa tinha aberto falência e ela tinha perdido tudo. Ela não pôde acreditar no que ouviu e tentou ligar várias vezes para o marido que havia sumido. Ela perdeu tudo, só sobrou um sítio abandonado num bairro bem no início da cidade que não tinha valor imobiliário. Era uma propriedade que eles ganharam de uma dívida de um cliente. O terreno estava no nome da filha adotiva e tinha uma casa velha e simples. Marta acredita que Antônio armou tudo, roubou toda a empresa e fugiu com a amante, deixando Marta humilhada e endividada. Para pagar as dívidas, ela vendeu o carro e o apartamento que morava, conseguiu pagar todos os funcionários da empresa e demitiu a todos. Ela já não sabia o que fazer e mudou para a velha casa do terreno da filha. A vida de Marta tinha virado ao avesso. Um dia bem cedo um homem bateu na porta dela. Ela abriu sem entender e ele pediu para conversar. Sem demorar muito, o homem disse que queria comprar a propriedade e que oferecia um valor bem alto. Marta achou muito estranho a oferta e disse ao homem que iria pensar. Ele ficou um pouco nervoso e deu o número do telefone dele e pediu urgência na resposta. Ela na verdade não deu muita bola para o homem, achava que ele era só um aproveitador.
Dias depois outro homem apareceu com outra proposta de comprar o terreno e o valor era generoso. Uma semana depois ela estava assistindo ao jornal local pelo celular e ouviu uma notícia que a deixou de queixo caído. A matéria era sobre uma empresa gigante que queria se instalar na cidade e que queria um terreno justamente próximo onde ela morava. Ela percebeu alguma ligação da matéria com os dois homens que haviam aparecido. Ela então procurou um advogado para ajudá-la em tudo, pois percebeu que uma empresa muito grande estava de olho no sítio dela. Ela descobriu que os dois homens eram pessoas comuns que sabiam do interesse da empresa em comprar uma propriedade e saíram na frente para comprar e vender por um valor alto. Um mês depois Marta recebeu uma oferta milionária pelo terreno e aceitou. Ela saiu de falida a milionária em pouco tempo. Comprou um apartamento e um carro e começou um novo negócio de costura, que era o que ela amava, mas a paz dela não duraria por muito tempo. Ela recebeu a visita de um advogado. O homem disse que Antônio estava exigindo a parte dele no terreno. Marta ficou furiosa e disse que ele não ganharia nada. Depois ela descobriu que a amante dele havia tirado tudo que ele tinha e o abandonou. Ele estava vivendo na casa dos pais e sem nada. Marta não se comoveu com a situação de Antônio e logo buscou se defender judicialmente. A briga se estendeu por meses, ela se defendendo com provas e ele tentando justificar que havia recebido o terreno quando trabalhava na empresa. O dia do veredito chegou e eles finalmente se encontraram depois de muito tempo. Antônio estava com a expressão de abatido, mas sem nenhum sinal que tinha se arrependido e queria perdão. Marta e a filha estavam firmes e os advogados sempre ajudavam. A juíza então leu a sentença e declarou Antônio culpado por muitos sofrimentos causados a Marta e que ele não tinha nenhum direito ao terreno, e para não ser preso ele precisaria pagar todo o tempo de pensão atrasada da filha que nunca pagou. Marta e a filha se abraçaram e choraram, finalmente elas haviam se livrado de Antônio. Ela investiu na empresa e pouco tempo depois já era uma empresária bem-sucedida. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.